Ora, muito boa noite, estamos de volta, tal como prometido, para honrar com o compromisso de mantê-lo sempre informado, um encontro que acontece quinzenalmente aqui na Televisão Pública de Angola. O programa Parlamento começa agora, não saia daí. O recém-possado embaixador extraordinário plenipotenciário da República da Mauritânia foi recebido em audiência no Parlamento angolano pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. O encontro de cortesia culminou com a apresentação das cartas credenciais entregues ao chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. O presidente do Parlamento recebeu na passada segunda-feira, em audiência, o primeiro embaixador da Mauritânia em Angola, Hamed El Bakai. O diplomata foi acreditado no nosso país há sensivelmente 6 meses, ocasião em que fez a entrega das suas cartas credenciais ao Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Fui, portanto, recebido por Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional para apresentar, portanto, os meus cumprimentos de cortesia. Foi acordado que, portanto, vamos começar a trabalhar a nível dos parlamentos com troca de visitas de parlamentares angolanos no Parlamento da Mauritânia e vice-versa. Portanto, foi uma visita de apresentação, uma visita de cortesia que correu muito bem. O plano das tarefas essenciais para a preparação e realização das eleições gerais e autárquicas esteve na agenda de trabalhos da segunda reunião plenária ordinária da 5ª Sessão Legislativa da 3ª Legislatura da Assembleia Nacional. Confira agora os principais momentos. O projeto de resolução que altera a resolução número 14/15 de 17 de junho sobre o plano de tarefas essenciais para a preparação e realização das eleições gerais e autárquicas esteve na ordem do dia da segunda reunião plenária ordinária da 5ª Sessão Legislativa da 3ª Legislatura da Assembleia Nacional. Essa resolução tem, no fundo, uma introdução e está dividida em 5 pontos essenciais. A saber, o primeiro ponto se refere às tarefas que são retiradas do plano de tarefas essenciais. O segundo ponto reafirma o compromisso com a materialização das demais tarefas, ainda por executar, constante do plano de tarefas essenciais. O terceiro ponto diz respeito ao compromisso da Assembleia Nacional em apoiar e acompanhar os procedimentos decorrentes da Constituição e da lei que visam garantir a lisura, confiança e transparência do processo eleitoral. O quarto ponto recomenda a necessidade do engajamento isento, responsável e transparente de todos os atores públicos na execução das tarefas de preparação e realização das eleições gerais, nos termos da Constituição e da lei. E, por último, o ponto 5º se refere à entrada em vigor da resolução. Num verdadeiro hino à democracia, os deputados expressaram o posicionamento dos seus partidos. O grupo parlamentar do PRS é subscritor da iniciativa legislativa que reveste a forma da resolução que altera a resolução número 14/15, 17 de junho. Iríamos começar por assegurar, nos termos da Constituição, não estamos a dizer que é fora da Constituição, a convocação atempada das eleições, com vista a possibilitar o alargamento de prazos que se mostrem apertados para o cumprimento de atividades essenciais. É necessário para nós podermos encontrar, de facto, sempre que é necessário, o caminho comum para a satisfação também do interesse comum. Deputados, no quadro da normalidade democrática, a UNITA quer ver criadas condições saudáveis para a realização das eleições legislativas aprazadas para agosto do próximo ano 2017. Por essa razão, tem estado a alertar para os perigos que se colocam na via da transparência e da lisura eleitorais, ao mesmo tempo que trabalha com as demais forças políticas com assento parlamentar na construção de consensos com vista a mantermos a marcha rumo à democracia efetiva e assegurarmos a todo momento a estabilidade que o país necessita. Em política temos que ter também a humildade de reconhecer o lado positivo, colaborante dos nossos adversários aqui, nossos parceiros no caso. O nosso primeiro pressuposto foi esse, não promover a alteração da legislação atual.
Ou seja, fazer com que as próximas eleições decorram sob a veste da Lei 36/11, que está em vigor e que foi aprovada, curiosamente, por unanimidade. Aprovado com 164 votos a favor, 8 votos contra e nenhuma abstenção, o projeto de resolução sobre o plano de tarefas essenciais para a preparação e realização das eleições gerais e autárquicas tem como objetivo sistematizar o calendário eleitoral e criar as condições técnicas e logísticas para a realização do pleito eleitoral. E ainda no decorrer da segunda reunião plenária ordinária, foi aprovada a Lei das Florestas e Fauna Selvagem. Depois das discussões na especialidade, a proposta de Lei das Florestas e Fauna Selvagem passou pelo crivo da Assembleia Nacional, não sem antes o deputado Francisco Cortés ter apresentado o relatório parecer conjunto. Face ao exposto, as comissões competentes em razão da matéria são de parecer favorável e recomendam ao plenário da Assembleia Nacional a votação final global da proposta de lei de bases de florestas e fauna. Quero aproveitar a ocasião para informar os excelentíssimos deputados de que, na plenária das comissões especializadas, todos os articulados, um por um, foram votados, quer na versão original, quer com as emendas introduzidas por os deputados das várias comissões. Assim, na reunião que teve lugar no dia 5 de dezembro, este relatório de parecer foi votado com 24 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Da mesma forma que durante o período da discussão na especialidade não houve da parte de deputados nenhum voto contra, nenhuma abstenção, também na plenária das comissões não houve nenhum voto contra, nem nenhuma abstenção. A proposta de lei das florestas e fauna selvagem tem como finalidade garantir a conservação e uso sustentável das florestas e da fauna selvagem terrestre existente no território nacional e também as bases gerais do exercício da atividade com elas relacionadas. O referido diploma foi aprovado por unanimidade. O Orçamento Geral do Estado é com certeza um dos instrumentos mais importantes para a normalização e funcionamento de qualquer país. É neste sentido que o repórter Ayala dos Santos entrevistou em exclusivo o deputado Manuel Nunes Júnior, presidente da Comissão de Economia e Finanças, que falou sobre o processo de discussão do OGE na especialidade que conheceu a aprovação final global. Eu destacaria aqui, neste Orçamento Geral do Estado de 2017, dois aspectos que me parecem ser particularmente importantes. O primeiro tem a ver com o facto de nós, mesmo perante uma situação conjuntural difícil, sobretudo com a redução do preço do petróleo no mercado internacional, continuarmos a verificar um equilíbrio essencial das nossas contas públicas. E este equilíbrio essencial das contas públicas tem a ver fundamentalmente com um aspecto que é este que eu vou relevar. É quando as receitas correntes são suficientes para satisfazer as despesas correntes. Esse é um aspecto muito importante. Quando falamos em receitas correntes, estamos a falar daquelas receitas que advêm da atividade normal do Estado, nomeadamente os impostos, as taxas, os emolumentos. Portanto, são as receitas correntes. E depois temos as despesas correntes, que são aquelas que também decorrem da atividade normal do Estado, como o pagamento dos salários da função pública, a compra de bens e serviços, as transferências correntes, etc, etc. Portanto, quando as receitas correntes conseguem satisfazer as despesas correntes, este é um elemento que devemos enaltecer, sobretudo quando estamos numa situação difícil, de crise. O segundo aspecto é que, e também advém muito do que eu já referi, é o facto de, mesmo perante as circunstâncias que estamos a viver, que são difíceis, o país não ter parado de crescer, não tem uma perspectiva de estagnação nos próximos anos. No próximo ano, 2017, prevê-se um crescimento do nosso PIB de 2,1%. 2,1% é uma taxa que não é igual àquelas que tínhamos no passado.
tivemos taxas muito mais altas, mas mesmo assim é uma taxa positiva. Sendo uma taxa positiva porque desta taxa de crescimento global é bom relevar que o setor não petrolífero vai crescer 2,3% e o setor petrolífero 1,8%. O setor social vai ter uma alocação de cerca de 38%, ou 38,6% dos recursos em termos de despesa do Estado, o que é realmente bom. Realmente bom. O setor social é aquele que mais recursos tem alocados. E isso para um país como o nosso, que tem imensas dificuldades sociais, é sempre algo que é bem-vindo, tanto no domínio da educação, no domínio da saúde, no domínio da habitação, etc. etc. Então, são sempre recursos que contribuirão para que as pessoas tenham um bem-estar e uma qualidade de vida adequada. Uma das variáveis importantes para o crescimento económico de Angola são os investimentos públicos. E nós temos um conjunto de investimentos públicos que estão a ser implementados e que vão contribuir grandemente para que não só tenhamos infraestruturas mais apropriadas, mas que essas infraestruturas vão contribuir para que o setor privado possa ter um papel de maior relevância na diversificação da economia. Quando nós falamos em diversificação da economia, devemos ter em consideração dois agentes essenciais. Por um lado o Estado, por outro lado o setor privado, que entre eles devem estabelecer uma relação de complementaridade estratégica. O encontro com os parceiros sociais é geralmente um momento muito importante no âmbito da apreciação do Orçamento Geral do Estado aqui na Assembleia Nacional, porque os deputados têm a oportunidade de ouvir o que pensam os cidadãos, as associações profissionais e não só. E a partir daí ficam com uma ideia muito mais objetiva e muito mais próxima da realidade e podem definir as suas opiniões, os seus pontos de vista com muito mais precisão. Isso foi feito e depois houve um processo de interação dos deputados com membros do Executivo para que fossem esclarecidos sobre vários aspectos ligados à vida do país. E daí, desta interação, resultou algo muito interessante, que foi ter-se colocado no Orçamento Geral do Estado para 2017 um conjunto de projetos considerados de grande importância, de grande relevância para a vida das populações, e que alguns deles não estavam no Orçamento Geral do Estado previstos, mas foi possível incluí-los, projetos de impacto na vida das populações. A rubrica A Voz do Cidadão traz sempre em abordagem temas, conceitos que estão presentes na vida parlamentar e que o cidadão comum desconhece. É com este propósito que esta semana falaremos sobre as comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional. Desta vez contamos com as contribuições da deputada Yolanda de Sousa, da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos. Sei que a Assembleia Nacional possui 10 comissões e essas comissões tratam diversos assuntos. São 10 comissões existentes no nosso país. Elas tratam de vários assuntos relacionados à nossa sociedade, assim como cultura, poder político, a saúde, educação. Pretendo procurar uma dessas comissões a fim de tratar um assunto relacionado ao trabalho, que é a Comissão 10. Do meu ponto de vista, posso dizer que deve ter mais 5 ou 6 ou mais, ou 10. Não conheço. E gostaria um dia de conhecer e saber. As comissões de trabalho especializadas, cada Assembleia Nacional, podemos defini-las como sendo órgãos constituídos e aprovados pela Assembleia Nacional. Nós temos as disposições combinadas da linha C do artigo 160 e da linha F do número 2 do artigo 166 da Constituição da República de Angola. Essas comissões de trabalho servem para se poder fazer análise ou apreciar as propostas e projetos de lei, as resoluções, os projetos de resolução, as alterações às leis que eventualmente possam surgir, os tratados internacionais também que devam necessariamente passar pela Assembleia Nacional.
Para além desta função, a Comissão de Trabalho, as comissões de trabalho especializadas têm um papel fundamental cá na Assembleia Nacional, porque elas fazem apreciação, como eu já disse há pouco tempo, destas propostas de lei. Na generalidade, estas propostas vão para o plenário da Assembleia Nacional para poderem ser aprovadas. Na generalidade, o que é que se faz? Os deputados vão apreciar, analisar as propostas e os projetos de lei, ver se de facto estão conforme, se reúnem os requisitos necessários para poderem ser admitidos pela Assembleia Nacional, e este processo que se dá na especialidade. Na generalidade, a Assembleia Nacional tem 10 comissões de trabalho. Temos 10 comissões de trabalho, como eu já fiz menção há pouco tempo. A primeira comissão é a Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos. A segunda comissão é a Comissão de Segurança Nacional. A terceira comissão é de Relações Exteriores, de Cooperação Internacional, Comunidades Estrangeiras, Angolanas no Estrangeiro, desculpe. A quarta comissão é a Comissão da Administração do Estado e Poder Local. A quinta comissão é a Comissão de Economia e Finanças. A sexta responde pela Educação, Cultura, Assuntos Religiosos e Comunicação Social. A sétima trata de questões ligadas à saúde, família, infância, juventude e desporto, antigos combatentes e ação social. A oitava trata sobre assuntos ligados ou relacionados ao ambiente, ciência e tecnologia, Trabalho e Segurança Social. A nona comissão, Mandato, Ética e Decoro Parlamentar. E a 10ª comissão, que é a última comissão, trata sobre os direitos humanos, petições, reclamações e sugestões dos cidadãos. Essas são as 10 comissões de trabalho que nós temos cá na Assembleia Nacional. O cidadão tem esta primazia de poder contactar qualquer uma comissão de trabalho, mas sendo um órgão de soberania que é, por norma, dão entrada aos documentos do expediente do Presidente da Assembleia Nacional, e o expediente, por sua vez, é que vai fazer a distribuição para cada comissão de trabalho. Mas nada obsta que o cidadão por si já saiba, por exemplo, que a primeira comissão corresponde para os assuntos constitucionais e jurídicos. Imaginemos que ele tem uma situação que versa sobre uma matéria desta natureza, ou mesmo sobre a 10ª comissão que tem alguma reclamação, alguma petição a ser feita. Ele pode, de facto, dirigir-se à 10ª comissão ou a outra comissão de trabalho especializada. O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, recebeu dia 14 de dezembro cumprimentos de fim de ano de deputados, funcionários e agentes parlamentares. Em representação aos deputados, funcionários e agentes parlamentares, o deputado Emílio Homem dirigiu uma mensagem ao presidente do Parlamento. Vossa Excelência é um homem que, com vossa sabedoria, destreza e coerência, tem sabido conduzir de forma isenta e imparcial as atividades desta magna casa. Viemos aqui para, mais uma vez, felicitá-lo e manifestar o nosso reconhecimento pela forma como tem conduzido os destinos desta nobre casa. A Assembleia Nacional cresce de maturidade a cada ano que passa, e disso Vossa Excelência e todos nós contribuímos para esse fim. Exprimo a Vossa Excelência, em nome de todos os deputados e trabalhadores desta casa, votos de festas felizes, um ano novo próspero, extensivos à sua excelentíssima família. Como bom anfitrião, Fernando da Piedade Dias dos Santos não deixou de retribuir o gesto, dirigindo aos presentes palavras de agradecimento e aproveitando ainda para exaltar o clima de harmonia e respeito pelas diferenças. Neste, que é o último ato de fim de ano desta legislatura, eu gostaria de aproveitar para agradecer o apoio, a compreensão e a ajuda que tenho merecido de todos vocês. Sem a vossa ajuda, nós não conseguiríamos alcançar os resultados que tivemos. Podemos orgulhar-nos que têm sido positivos. Foi possível mantermos um bom nível de discussão, garantindo a unidade
mas respeitando a diferença. Foi este espírito de colaboração e cooperação que nos permitiu alcançarmos consensos em diversas matérias. Imperou sempre o bom senso e o respeito pelos interesses do Estado e do povo em geral. Fernando da Piedade Dias dos Santos elogiou a qualidade do trabalho desenvolvido no Parlamento ao longo do ano de 2016, contudo, alertou para o reforço do espírito de interajuda como forma de responder positivamente às responsabilidades assumidas pela Assembleia. Nós, durante o ano que está prestes a findar, mantivemos o índice de trabalho nesta casa. Este ano nós aprovamos muitos diplomas legislativos importantes. Demos passos na nossa organização. Nós conseguimos, no âmbito da diplomacia parlamentar, exercer com êxito as presidências do Fórum Parlamentar da CPLP e da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Fomos eleitos por 2 anos para exercer a presidência do Fórum Parlamentar da SADC. Este exercício vai nos exigir muito trabalho. Vai ser mais difícil que os 2 anteriores. Isso vai exigir uma coordenação permanente entre as comissões de trabalho especializadas, a administração parlamentar e o gabinete do Presidente da Assembleia Nacional. Mas estou convencido que, mais uma vez, juntos iremos vencer. O líder do Parlamento falou ainda dos desafios que se impõem para 2017. No próximo ano, vamos continuar a ter que enfrentar inúmeros desafios. Vamos continuar a ter que aprovar diplomas legais importantes e o mais importante será conseguirmos concluir com êxito as tarefas que se prendem com o plano de tarefas essenciais para a realização das eleições gerais e autárquicas. A nível interno, teremos que atualizar alguns regulamentos importantes, com realce para o regimento da Assembleia Nacional. No fim, o brinde e a confraternização. Que o próximo ano seja melhor que o ano 2016. Felicidades a todos e bom trabalho. E da nossa parte é tudo por hoje. Já sabe, voltaremos dentro de 15 dias com outras informações. Até lá, o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.